Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo 33, versículo 11. Sua mensagem como missionário. Peguei o gancho aqui e aí Deus vai ampliando para nós. Eu tenho dito que Deus não tem privilegiados, Deus não tem queridinhos. Unidunite salame mingue, o escolhido foi você. Vai nessa. Isso aí é lenda aí que as pessoas faziam, não existe. Você tem que prestar atenção nisso que a Bíblia fala do Josué, capítulo 33, versículo 11. E falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com seu amigo. Que privilégio, hein? Moisés chegou a esse título, quer dizer, Deus falava com ele face a face como um amigo. Que direção que Deus teve. Nós sempre destacamos Abraão como amigo de Deus, mas esse homem também se tornou amigo de Deus. Mas hoje, vamos deixar o Moisés um pouquinho, vamos falar do Josué. E diz assim: e depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, a tradução que diz o jovem Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Amigo, Deus não tem privilegiado. Tem homens e mulheres, jovens e moças, que nunca se apartam, nunca essa pessoa sai da presença de Deus. Sempre na presença de Deus. Em qualquer coisa, é no lazer, entenda, na diversão, é no seu dia a dia, no trabalho, onde ele está no meio da tenda. O que é isso? Ele está na presença de Deus. Tudo que ele faz em comunhão com a palavra de Deus. Então, aprenda, Josué então foi escolhido como sucessor de Moisés, não foi por acaso. No capítulo 1 de Josué, fala dessa escolha que o Senhor Deus fez, mas Deus não poderia deixá-lo de qualquer maneira. Ele diz: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passe esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Muito importante, nós temos que preparar os jovens, porque um dia nós vamos embora, o missionário vai, entenda bem, Jair de Moura vai, eu brinco com o missionário que eu estou grudado no pé dele ali, né? Ele está com 76, eu faço 66, que nós estamos ali grudados. Então um dia nós vamos, e tem que levantar essa juventude temente a Deus. Nós temos que olhar o jovem, a moça, porque aqui não é o clube do bolinha, não. Deus pode levantar aqui uma grande mulher, uma guerreira, como tem tantas pastoras no Brasil todo. Nós temos aqui a pastora Maria José, uma guerreira, nossa pastora lá do Itaém. Tem aqui a pastora Nilce, na Vila Galvão. Tem a pastora Gorete. Eu falei que eu vou trazer ela aqui para pregar um dia, eu vou ter um feriado aí, eu vou trazer ela, a pastora Gorete aqui, é uma guerreira também, prega muito, e outras pastoras tem por aí, me faltaria tempo até para falar de todas elas, só para dizer que Deus tem. Mas tem moças, meninas que Deus está levantando, jovens ainda, que estão no meio da tenda, que essas pessoas serão preparadas para continuarem a obra de Deus. E nós temos que olhar com os olhos de amor, com os olhos do Senhor, para esses rapazes e essas moças e prepará-los para a obra de Deus. Assim é a nossa casa, temos que preparar os nossos filhos. Eu vou falar isso depois. Vamos continuar aqui no Josué. Ele diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. O ministério deles era físico, o nosso é espiritual. O que você ligar na terra está ligado no céu, o que você desligar está desligado. Então Deus deu, ele tinha que pisar, nós temos que falar, tomar posse. Mas desde o deserto, desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Chegamos onde eu queria. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Irmão, Deus não vai desamparar você, Deus vai estar contigo. Nós temos que continuar essa obra, e Josué então foi preparado para isso. Aqui chega, agora nós vamos para o capítulo 3, no versículo 7, só para dizer que Deus preparou. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Olha aí, as coisas que aconteciam com Moisés, acontecem com ele também. O que aconteceu? Continue a leitura, que você verá o quê? Olha, você verá o Jordão se abrindo.
como o Mar Vermelho se abriu, o Jordão. Não pense um riozinho, que às vezes você mora perto de um valão. Eu, quando era garoto, eu morei perto de um lugar que não era um rio, era uma vala, aquilo ali. É uma valinha que passava ali e tinha. Não, rio que é perder de vista. Você vai no norte do país mesmo. Vamos falar até uma coisa bem mais perto. Desculpa o pessoal do norte ou de outro lugar. Vamos falar aqui de São Paulo, Rio Tietê. Você passa ali na marginal, você vê o Rio Tietê. Mas vai subindo, vai subindo. Chega lá no lugar que... Alguém já foi em Barra Bonita aqui? Quem conhece Barra Bonita, né? Barra Bonita tem até o porto lá, tem lá as barcas bonitas e tudo, e mais na frente você vê mais ainda. Como aqui é o nascente dele aqui, ele termina lá. O Rio Tietê é uma curiosidade, ele não desemboca no mar, não. Ele vai subindo para lá. Mas o que eu estou dizendo é que era um rio, o Jordão era como se fosse um mar mesmo. Então, só para dizer que Deus era com Moisés, agora estava. Assim é conosco. Aí nós vamos para o Novo Testamento, para ver a escolha que o Senhor Deus faz. Vamos lá para João, capítulo 14, versículo 12. Ele assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Nós temos que crer. Será que nós cremos? Nós não somos crentes como deveríamos de ser. Ainda não estamos crendo como deveríamos de crer, porque ele diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Nós já aprendemos que o pedir aqui, o verbo no grego, aiteo, é o determinar, exigir, é fazer, é agir, é fazer o que Jesus fazia no nome dele. Então nós temos que fazer isso, fazer o que Jesus fazia no nome dele. Mas tranquilo, quando você crê, olha o que acontece. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Como eles passaram o Jordão, toda pessoa que crê tem que passar o Jordão. Como assim? Tenho que ir lá no Jordão? Não, tem que passar pelas águas do batismo. Eu, como pregador, fico surpreso às vezes, quando eu olho aqui para a minha direita, o pessoal, quando o dia do batismo, que os pastores de domingo fazem aqui o batismo. Hoje é o pastor Guilherme que faz. Aí eu olho para a minha direita, olho para aquele irmão não era batizado ainda, porque a igreja é grande. Todos os dias tem culto aqui. Entra gente, sai gente, entra gente, sai gente. E às vezes não dá para identificar todo mundo que já é batizado. Uma igreja de bairro dá. Eu lembro que era pastor de Pilares, eu sabia que era batizado, que não era, você conhece. Mas uma igreja grande não dá. E às vezes você fica surpreso em olhar que aquela pessoa não era batizada. Ela estava na igreja, mas não tinha passado o Jordão. Isso tem muito, isso é simbólico. Eles tinham que passar o Jordão e o Egito ficaria para trás. Nós também temos que passar, irmão, o Jordão, e o mundo fica para trás. Quer dizer, se você aceitou de coração a Jesus, se você se converteu mesmo, você tem que passar pelas águas do batismo. Todos os sábados, depois do culto das 2 horas, tem batismo nas águas. E todos os domingos, depois do culto das 11 horas, tem o batismo nas águas. E também na última quarta eu também faço batismo nas águas, a pessoa não ficar de fora. Então está claro aqui para nós. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Temos que fazer isso. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Agora que vem, ora, o Senhor, depois de eles ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles tendo partido, pregaram por todas as partes. Vamos lá, pessoal? Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então, se eu não estou pregando o evangelho com sinais, é que eu não estou crendo. E isso é o perigoso. Não fique escandalizado. Muito pastor não é crente hoje. Ele é pastor, mas não é crente. Porque o crente expulsa demônios. Não é uma opção dele, não. É um dever. Isso o missionário falou durante as pregações. Se eu não expulso demônios, é porque eu não creio. Se eu não oro pelos enfermos, é porque eu não creio. Eu não tenho, aí eu dou desculpa. Não, porque essas igrejas só pensam em milagre, só pensam nisso, só me sai demônio, sai capeta, sai demônio, sai capeta, sai capeta, sai demônio. Não, Jesus mandou fazer isso. Tire os olhos de todas as pessoas, comece a olhar para Jesus. As pessoas estão precisando. Não é só do pastor, não. É no seu trabalho,
Sempre cito aqui um testemunho do pastor Rogério Postigo. Ele é o nosso líder hoje lá em Minas Gerais. Ele trabalha numa empresa aqui conhecida, uma loja de departamentos que até não existe mais, e ele estava trabalhando, era interno, e no meio do trabalho manifestou um demônio. Ele não era pastor, nem obreiro, era um membro da igreja. E ele, quando viu o demônio lá incorporando a pessoa, e todo mundo com medo, né? Um silencia, outro chama isso, chama aquilo, ele ficou olhando, jovem ainda, o garoto. Não sei se você conhece o pastor Rogério, ele é alto, grandão, só que ele era magrinho nessa época, parecia um bambu, encurvado assim. Porque ele veio trabalhar comigo cedo, foi em 1990, 89. Aí estou olhando lá, ele ficou olhando, ele disse, lá na igreja, quando isso acontece, o pastor expulsa em nome de Jesus. Aí ele falou para o outro, eu vou fazer uma oração. Rogério, não se mete nessas coisas não, deixa comigo. Chegou o demônio, eu te repreendo em nome de Jesus. O demônio foi, tentou intimidá-lo, ele disse, cala-te, sai dele em nome de Jesus. O rapaz voltou assim, rapaz, procura uma igreja evangélica, você está com um problema espiritual sério, procura uma igreja evangélica, Jesus quer trabalhar na sua vida. Bem, final da história, sempre que alguém passava mal naquela empresa, chama o crente da sessão tal. Chama quem? O crente. O crente é o que expulsa demônios. Quando nós falamos do crente, pensamos no evangélico, muita gente está na igreja e não faz isso. A igreja de Cristo tem que entender, nós somos os sucessores do Senhor. Nós temos que fazer o que Jesus fazia. Naquele dia era Josué, o sucessor de Moisés. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que simplesmente crer. Não dá tempo, e se você voltar no próximo culto eu posso ampliar mais. Você verá no capítulo 1, versículo 7. Josué, não invente história. Josué, não saia nem para a direita nem para a esquerda. Faça tudo conforme Moisés, meu servo, te ordenou. Pronto. Josué 1,7. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes fale, medite nele de dia e de noite. Tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Estudamos aqui. Josué, faça tudo conforme você aprendeu. Fale, pense e haja de acordo com a palavra. Falar, pensar e agir. Vamos lá? Falar, pensar e agir de acordo com a palavra. Assim é a igreja de Cristo. Não temos que inventar história, mas temos que saber que Ele é conosco. Aí vamos para Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Diz, olhando para quem? Para Jesus, autor e consumador da fé. Aí, palavras do nosso missionário, olha para Jesus, você vai ter o caráter dele. O filho olha para o pai, repare uma coisa, isso é até genética, né? O filho começa até a andar como o pai andar. Um dia eu vi um rapaz, um homem, né? E o bicho era forte. O cara era desse tamanho, assim mais ou menos. Foi aqui no shopping de Centenorte. E ele estava assim, tipo um bermudão grandão, né? E o filho, ele estava o filho dele andando com ele. Ele era grandão e o filho dele era pequenininho, mas aquele porte físico já. Aí ele andava aqui assim, né? E o filho andava igualzinho. Eu fiquei atrás rindo sozinho, irmão. Eu falei assim, rapaz, é preciso se ele olha para trás e ver que eu estou. Tá rindo de quê aí, ó? Eu disse, rapaz, isso aí não precisa nem usar identidade, todo mundo vê que é teu filho. Primeiro que ele estava vestido igual o pai, né? O pai bermuda aqui assim, mas achei graça, era o jeito do garoto, do pai andar. Como é que o pai andava? O pai andava assim meio jogadão, e o filho do lado assim, um pouquinho atrás dele, andando igualzinho. Eu falei, rapaz, mas igualzinho. É igualzinho o jeito de andar. Olha para Jesus, você vai andar como Jesus andava. Esse foi o segredo do Josué, garoto ainda. O que ele fez, pessoal? Vamos voltar onde nós começamos, quem lembra? Êxodo, capítulo 33, versículo 11. Moisés falava com seu amigo, Deus falava com seu amigo, a palavra melhor é essa, 33, 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. José deveria admirar que intimidade esse homem tem, hein? Que intimidade esse homem tem com Deus. Isso eu aprendi, eu já era pregador do Evangelho, 1986, o missionário disse para Amorim, Jaime, deixa o Francisco Cunha, um pregador que ele fala que era idoso, tinha uma certa idade, né? E ele disse assim, deixa ele aí em Pilares, vem comigo nas campanhas. Foi a minha sorte, como diz o outro. Eu comecei a andar, comecei a ver o jeito dele pregar, como é que ele fazia, e tudo, aquilo mudou minha história.
Jesus está aqui. Quantas vezes eu falei isso? Falei para o pastor Ventura. Pastor Ventura, o missionário disse, deixa o Amorim por aí, ele que levante outro auxiliar. Pastor Felipe Ventura, nosso líder da Taquara hoje, jovem ainda. E aí ele disse, vem comigo. Ele foi, disse, rapaz, você está tendo uma grande oportunidade na sua vida, aproveite. Você está andando perto do homem de Deus, vai olhando, vai prestando atenção, vai aprendendo. E foi aprendendo. Está fazendo um grande trabalho na Taquara. Precisamos de mais. Assim nós temos que ser em casa, no nosso trabalho. As pessoas estão olhando para mim, estão olhando para você. Como é que você está se comportando no seu trabalho? Não esqueça do Xavier, lembra desse testemunho do filme? Que ele foi convidado para ser encarregado de uma empresa, mas ele tinha que fazer um relatório falso. O chefe disse para ele, olha, eu preciso de você. Eu estou precisando de um encarregado para o almoxerifado e eu olhei que você é uma pessoa capaz. Vou lhe dar um aumento de salário e você vai ser o encarregado, vou te apresentar para todo mundo. Só tem uma coisa, sempre que chega aqui, chega por semana aqui, são 17 engradados. Eu só quero que você relacione 16. Um você deixa de fora, que é uma coisa minha que eu arrumo aí. Espera aí, como é que é, chefe? Entra 16, 17, eu tenho que anotar só 16? Você está do meu lado ou não está? Chefe, não pensa, amanhã você vem falar comigo. E o homem foi para casa, conversou com a esposa, nós não podemos perder esse emprego. Ele disse, mas eu não posso decepcionar o meu Deus. Aí eles oraram. No dia seguinte ele está lá. E o chefe disse para ele assim, e aí? Chefe, claro que eu ficaria muito feliz, melhor salário, todo mundo quer ganhar mais e tudo, mas eu não posso. Como você não pode? Seria uma desonra para o meu Deus e para a minha família, porque é mentira. Ele olhou para o outro encarregado, você sabe o que você está fazendo, você pode ser demitido, você pode ser desligado da empresa. Sim, eu sei, mas não posso fazer isso. Eu preciso muito desse emprego, mas não posso desonrar o meu Deus e nem posso desonrar a minha família. O chefe se levantou, aperta a minha mão, parabéns, o trabalho é teu. Ele disse, você não era escolhido não, você é o último da lista, mas todo mundo aceitou a picaretagem, você não. Irmão, o mundo está precisando de pessoas que estejam no meio. Então vamos lá, e diz, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda, por isso ele foi escolhido. Vamos fazer isso, não saia da presença de Deus. Eu tenho um amigo, vocês conhecem o reverendo João Batista? Ele diz, tem que ser crente até embaixo d'água, irmão. Quer dizer, onde você está, você é crente, você é um fiel a Deus, você é um seguidor de Jesus, você é um filho de Deus, você dá um bom exemplo. E aí nós vamos ver o mundo ser ganho para Jesus. Isso inclui a nossa família, amém? Ezequiel capítulo 36. O novo nascimento é importante para todos, senão você não tem essa bênção. Qual? 36 é o capítulo, 26 é o versículo. E vos darei um coração novo, e porém dentro de vós um espírito novo. Quando nós nascemos de novo, Deus não melhora o nosso espírito, não. O seu corpo é o mesmo, a sua mente é a mesma. Você não sai daqui com uma lavagem cerebral, não, você sabe. Mas o seu espírito, ele é recriado em Cristo Jesus. Até um amigo estava conversando comigo, ele falou assim, esse versículo aqui, que o homem foi criado um pouco menor do que os anjos. Ele fala na carta aos Hebreus e fala no Salmo de número 2. Aí eu estava explicando um entendimento que Deus me deu. O homem natural, ele não consegue enfrentar um demônio. Ele pode ser lutador de MMA, faixa preta de jiu-jitsu, sei lá, faixa vermelha, mas ele não expulsa demônio, porque não é a força do homem. Pilares 1986, 87 no máximo. Não, 86, 85, 86 no máximo. No final de 86 eu fui para Madureira. Uma menina de 12 anos de idade que a família me falou assim, nem parecia ter 12 anos, era muito magricelinha. Quando ela manifestava o demônio, o negócio era feio. Era uma legião de demônios. Nunca esqueço, vários obreiros foram em cima dela e ela, aquela coisinha assim, ela fez assim, jogou todo mundo pro alto. Ele se larga, em nome de Jesus, você está amarrado, demônio, põe a mão para trás. Aí eu fiquei sabendo que a família toda frequentava terreiro de feitiçaria, oferendas, aquele negócio todo, e ela foi liberta, expulsei aquela legião de demônios da vida dela. Depois, não sei se continuou com Cristo, ouvi notícia lá na frente, mas deixa eu explicar ali no momento. Mas não foi a minha força, foi o nome de Jesus. Os sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Mas reparem que isso aí vem, eu li para você hoje, vem depois do batismo.
vem depois da pessoa nascer de novo. Esses sinais seguirão os que crerem. Depois, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e esses sinais seguirão os que crerem. Então é necessário que você nasça de novo, não para expulsar demônios somente, muito mais do que isso, que é para entrar no céu. Leia comigo, que você já leu comigo, João 3,3, ali, ó, rapidinho. Ó, aquele que, João 3,3, meu filho, você botou 3,33, assim me mata aqui. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quando é que você nasce? Quando você reconhece o sacrifício de Jesus na cruz, que ele morreu pelos seus pecados, você reconhece que ele venceu o inferno e a morte, e você diz: Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador. Você vai para o batismo, onde é sepultado o velho homem. Eu costumo dizer que eu nunca fumei na minha vida. Quem fumou foi o velho Jaime, tinha até o dedo amarelo. Mas aceitei Jesus, me tornei um novo homem. Ele foi sepultado. É necessário isso. Ele está dizendo aqui, já profetizando: e vos darei um coração novo, e porei de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne. Que é isso? Eu não entendo a Bíblia, meu Deus do céu, é um livro esquisito. Não, não é esquisito não. Você não nasceu de novo. Você tem que aprender. Esses sinais seguirão os que creem. Meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Você tem que aprender agora a falar como Deus fala na sua palavra. Mas como é que você consegue? Com um coração novo. Você não tem um coração novo, você não vai entender. Fica um livro fechado. Você pode ser uma pessoa douta, uma pessoa erudita, que conhece todas as regras de hermenêutica, de interpretar textos e tudo, mas não consegue interpretar a Bíblia. Entende? Você fica: isso aqui eu não entendo. Não. E quando a pessoa não entende, ela não discute com Deus, porque as coisas ocultas pertencem a Deus. Você não discute com Deus. Agora a parte forte para nós, hein? Qual, pastor Jaime? Essa agora. 27. E porei dentro de vós o meu espírito. Ô irmão, não tem outro espírito dentro de você. Não tem o espírito de rancor, de mágoa, de medo. Lembra quando Deus usou Paulo para falar ao jovem Timóteo a respeito do espírito que ele estava dando? Ele diz assim, 2 Timóteo 1,7, uma coisa só para lembrar. Ele diz assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, medo. Não temos. Uma das coisas que acontece é a intrepidez, a coragem que você começa a ter, mas de fortaleza, lugar seguro e de amor. É impossível alguém que tem Cristo odiar alguém. Ah, eu odeio, pastor Jaime. Misericórdia. Será que tem o Espírito de Deus dentro de você? Uma pessoa me feriu tanto, me machucou. Você está cansado de ouvir aqui: amai os vossos inimigos. Esse é o Espírito de amor, que nós obedecemos à palavra de Deus. Nós temos o prazer em obedecer a Deus. Isso aí que é o amor verdadeiro, que é João 14, depois você vai lá e volta, por favor, rapidinho. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei, me manifestarei a ele. Se ele não está se manifestando, por quê? Porque o diabo conseguiu entrar em você. Está amarrado, pastor Jair, com aquele ódio. É um espírito que não vem de Deus. Você tem que tirar, mandar ele embora. Não pode ficar em você. De maneira alguma. Volta para lá, por favor. E ele diz: espírito de amor e de moderação, quer dizer, o domínio próprio. Você tem que ver isso. Então se envolva mais com Deus, para você ter mais. Voltando para Ezequiel: e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observei. Eu estudei isso com vocês semana passada. Eu dei isso para vocês. Aí nós temos que prestar atenção, se nós temos o Espírito Santo, porque essa é uma missão do Espírito de Deus dentro de nós, o que? Nos ensinar a palavra. Vamos para João, de novo, capítulo 16, versículo 13. Mas aquele Espírito da verdade, que vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo é que guiará você em toda a palavra de Deus. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará o quê? Todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É a missão dele. Então Ezequiel de novo, ele diz para nós: e porei dentro de vós o meu Espírito, e farei
que andeis nos meus estatutos e guardeis o meu juízo e os observeis. Quando você tem comunhão com o Espírito Santo, ele faz você olhar para a palavra, ele faz você entender a palavra. Você precisa dessa comunhão. O Espírito Santo não é uma força, não é um vento, não. O Espírito Santo é uma pessoa você conversa com ela. Nós temos que verificar, precisamos nos envolver mais e mais com o Espírito Santo. Ezequiel ainda. E 28. E habitarei na terra que dei a vossos pais. Olha para mim, habitareis aqui. Aquele que habita no esconderijo, à sombra do Onipotente, descansará. Ele não é que ele não tenha lutas, não. Mas quando vem a luta, ele diz, direi do Senhor, ele é o meu Deus. Quer dizer, quando vem a luta, você não sai do esconderijo do Altíssimo. Você é o Josué, que está todo dia no meio da tenda. Todo dia você está na palavra de Deus. Mas não é só nesse dia. Lembro sempre. É quando você é tentado e você diz, não, eu sou morto para o pecado. Você continua na palavra. Quando alguém provoca a sua ira, quando alguém provoca a sua explosão, alguém provoca o seu descontrole emocional, você diz, não, minha luta não é contra a carne e o sangue. Eu tenho o domínio próprio. Isso é a comunhão com o Espírito Santo. Se nós precisamos de crescer nessa comunhão, necessitamos disso. Ezequiel ainda. E habitareis na terra que dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Oh, glória a Deus. Aí eu vou só ler para falar mais no outro culto que eu dei para você esses dias. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Que bonito, irmão. Olha o que ele está dizendo, nos livra de todas as imundícias. Aquele negócio, pastor Jaime, eu sou um cara meio fraco, sabe, meu fraco, ele diz, meu fraco é mulher, não, seu fraco é falta de Deus. É falta de Deus, você tem uma comunhão maior com Deus. O outro diz, não, pastor, é meu fraco, ela diz, né, mas hoje está meio esquisito, não vou parar por aqui, vamos parar, né? Então, é falta de Deus, irmão, é falta de comunhão com o Espírito Santo. Aí, 30. E multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, que nunca mais esqueçamos o opróbrio, que é a vergonha da fome entre as nações. Não vai ter isso. Mas não pensa só que é na fome do alimento, não. Não vai ter fome disso aqui. Mas tem gente que está escasso, não tem palavra. Irmão, se eu chamar você agora, eu queria chamar alguém para dar uma palavra aqui. Tem igreja que tem. Hoje quem vai dar a palavra é o irmão fulano de tal. Misericórdia, eu nem quero. Não, você tinha que estar preparado. Ele não vai deixar faltar o que ele está dizendo para nós. E multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo. Tem sempre uma palavra boa. É aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela moça, que sempre tem uma revelação, tem uma novidade para você. Irmão, olha o que Deus falou comigo. Como o amigo hoje está falando comigo, está dizendo aqui sobre a palavra ali. Olha só o que está escrito. Você vai crescendo, você vai tendo curiosidade de conhecer mais e mais a Deus. Vamos parar agora, hein? Aí versículo 31. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feios que não foram bons, e tereis o quê? Nojo. Lembra dessa mensagem que eu dei? Não, está marcado aí, quem marca está marcado aí, eu dei esses dias para você. O que é isso? Tem gente que conta o passado, rapaz, na minha época, rapaz, eu tomava 2 litros de pinga, tempo bom, que não volta mais, amarrado, Satanás. Mas o outro dia, rapaz, eu era mulherento, rapaz, namorador, rapaz. Ela dizia, eu era muito namoradora. Não, você é penou, Jesus, misericórdia. Bem que eu te conheci, agora eu sou nova criatura. Se lembrar, você tem nojo quando não é nojo das pessoas, não, mas nojo do que elas fazem. Porque você sabe que no passado você fez coisa idêntica, mas agora você é nova criatura. Pega essa palavra hoje. Deus está te abençoando. Amém?